Bom dia! Bom dia! No capítulo anterior, nós vimos que o rei de Israel queria matar Eliseu, mas ele profetizou que a farinha custaria uma peça de prata. Os leprosos que estavam na porta da cidade pensaram: se ficarmos, vamos morrer, mas podemos nos entregar aos arameus e ser salvos, mas também podemos ser mortos. Então, eles foram até o acampamento e viram que o acampamento estava abandonado e que o Senhor tinha afugentado aquele povo. Em Judá, a sucessão de Jeorão, Acasias, até chegar à perversa Atalia de Judá. Em Atos, a interferência de Gamaliel fez com que o concílio deixasse os apóstolos livres para pregar a palavra do Senhor, e eles se alegravam por estarem sendo perseguidos em nome de Jesus. Senhor Jesus, Espírito Santo, estamos aqui reunidos, Pai, em unidade, Pai, para ouvir a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, nosso entendimento, sela o nosso coração com a Tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 9 e capítulo 10. Jeú de Israel. Certo dia, o profeta Eliseu ordenou a um dos discípulos dos profetas: arrume-se, pegue este frasco de azeite e vá a Ramote Gileade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Quando o encontrar, leve-o para uma sala reservada, longe da vista dos seus companheiros. Pegue o frasco de azeite e derrame o óleo sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, estou ungindo o rei de Israel. Depois, abra a porta e saia correndo. Não perca tempo. Corra o mais rápido que puder. O jovem profeta foi a Ramote Gileade. Quando chegou lá, encontrou os oficiais do exército todos reunidos. Ele disse: tenho um assunto para tratar com o oficial. Jeú perguntou: com qual de nós? Ele respondeu: o senhor mesmo, comandante. Ele se levantou, entrou na casa, e o jovem profeta derramou o azeite sobre a cabeça dele e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu estou ungindo você, rei sobre todo o povo de Deus, o povo de Israel. Estou dando a você a incumbência de atacar as forças de Acabe, seu senhor. Vou me vingar do sangue dos meus servos, os profetas, todos os profetas de Deus que Jezabel massacrou. Toda a descendência de Acabe está destinada à destruição. Vou eliminar todos eles. Vou fazer com que a família de Acabe tenha o mesmo fim que a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezabel, os cães comerão seu corpo no campo de Jezreel. Ela nem será sepultada. Depois de dizer isso, o profeta disparou porta fora. Quando Jeú retornou para a reunião dos oficiais do rei, eles perguntaram: está tudo bem? O que aquele maluco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem esse tipo de gente, só conversa fiada. Eles insistiram: não é verdade, conte o que está acontecendo. E ele respondeu: ele me disse: assim diz o Senhor, estou ungindo você sobre Israel. No mesmo instante, eles se levantaram, estenderam suas capas nos degraus, improvisaram um trono e soaram a trombeta e proclamaram: Jeú é rei. Esse fato deu início à conspiração de Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, contra Jorão. Enquanto isso, Jorão e todo seu exército estavam defendendo Ramote Gileade contra Azael, rei da Síria. Jorão estava em Jezreel, recuperando-se dos ferimentos de batalha contra o rei da Síria. Jeú disse: se vocês de fato me querem como rei, não deixe ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel. Em seguida, Jeú preparou um carro e foi até Jezreel, onde Jorão se recuperava na cama. O rei Acasias de Judá estava ali, visitando Jorão. Uma sentinela que estava na torre em Jezreel viu a comitiva de Jeú chegando e disse: estou vendo um grupo de homens. Jorão disse: mande um cavaleiro sair ao encontro deles e perguntar: está tudo bem? O cavaleiro saiu ao encontro de Jeú e disse: o rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: o que isso importa para você? Vá lá para trás. A sentinela disse: o mensageiro chegou lá e não está voltando.
O rei mandou outro cavaleiro. Quando chegou, disse a mesma coisa. O rei quer saber se está tudo bem. Jeú disse: o que isso importa para você? Vá lá para trás. A sentinela disse: o mensageiro chegou lá, mas não está voltando. Pelo jeito de dirigir o carro, parece ser Jeú, filho de Ninsi. Ele dirige como louco. Jorão ordenou: preparem-me um carro. O carro foi preparado. E Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um no seu carro ao encontro de Jeú. Eles se encontraram no campo de Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, gritou: está tudo bem? Jeú respondeu: como poderia estar tudo bem se a idolatria e a feitiçaria de sua mãe Jezabel continuam poluindo a nação? Jorão deu a volta no carro e fugiu, gritando para Acasias: é armadilha, Acasias! Jeú armou seu arco e disparou uma flecha que atingiu Jorão nas costas. A flecha perfurou o coração dele e ele caiu do carro morto. Jeú ordenou Abidcar, seu oficial: depressa, joguem-o no campo de Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando estávamos no carro atrás de Acabe, seu pai? Foi naquele momento que Deus anunciou a destruição dele, dizendo: assim como eu vi o sangue de Nabote e dos seus filhos ontem, você pagará por isso, exatamente no mesmo local. Por isso, jogue-o naquele campo, conforme instrução do Senhor. Acasias, rei de Judá, presenciou tudo e fugiu na direção de Bet-Hagã. Jeú perseguiu, gritando: peguem-no também. As tropas de Jeú atingiram contra ele e feriram no carro, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu chegar a Meguido e morreu ali. Os seus ajudantes o levaram para Jerusalém e o sepultaram no túmulo da família na cidade de Davi. Acasias tinha começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel viu que Jeú tinha chegado em Jezreel, ela se pintou, arrumou o cabelo e ficou na janela do palácio. Quando Jeú chegou à cidade, ela gritou: como vai, Zinri, seu assassino de reis? Jeú olhou para cima e disse: alguém vai me apoiar? Um dos 2 ou 3 eunucos do palácio olharam pela janela. Jeú disse: joguem-na para baixo. Eles jogaram Jezabel pela janela, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Depois, Jeú entrou no palácio e se alimentou. Durante a refeição, deu esta ordem: cuidem daquela mulher, dê a ela um enterro decente, afinal ela era filha de um rei. Alguns homens saíram para cumprir a ordem, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as mãos. Eles voltaram e relataram o fato a Jeú. Ele disse: cumpriu-se a palavra de Deus, anunciada por Elia, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. O corpo de Jezabel será espalhado por cães nos campos de Jezreel. Velhos, amigos e admiradores dirão: será que esta é Jezabel? Ainda havia 70 descendentes de Acabe morando em Samaria. Jeú escreveu uma carta aos oficiais de Jezreel, às autoridades da cidade e aos responsáveis pelos descendentes de Acabe, e enviou a Samaria. A carta dizia: esta carta é um aviso. Vocês que são responsáveis pelos descendentes, cavalos, fortificações e armas do seu senhor, escolham o melhor e mais competente dos descendentes de seu senhor e ponham-no sobre o trono. Prepare-se para defender a dinastia do seu senhor. As autoridades ficaram apavoradas com a carta, dizendo: Jeú eliminou 2 reis. Não temos nenhuma chance. Por isso enviaram o administrador do palácio, o governador da cidade e as autoridades, e os responsáveis pelos descendentes de Jeú com esta mensagem: somos seus servos. Faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Não instituiremos nenhum rei aqui. O Senhor está no comando. Faça o que achar melhor. Jeú escreveu outra carta: se vocês estão mesmo do meu lado, devem estar dispostos a seguir as minhas ordens. Portanto, quero que faça o seguinte: cortem a cabeça dos descendentes do seu senhor e tragam-nas amanhã para mim, aqui em Jezreel. Eram 70 descendentes do rei, e as autoridades da cidade eram responsáveis por eles. Quando eles receberam a carta, prenderam e mataram todos os 70.
Depois puseram as cabeças em cestos e enviaram Jeú em Jezreel. Alguém disse a Jeú: eles entregaram as cabeças. Ele disse: façam 2 montes e deixem que elas fiquem na entrada da cidade até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú foi à entrada da cidade e pôs-se diante do povo e falou: vocês percebem hoje que são participantes das obras justas de Deus? É verdade. Fui eu que conspirei e mandei matar o meu senhor. Mas vocês sabem quem é por esse monte de caveiras? Saibam disto. Nem mesmo uma sílaba do que Deus falou em juízo contra a família de Acabe foi cancelada. Vocês mesmos estão vendo que Deus cumpriu o que disse por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como os amigos mais chegados, os conhecidos, os sacerdotes. Todos foram eliminados. Depois disso, Jeú partiu para Samaria, perto de Bet-Eked, dos pastores. Ele encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e Jeú perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias e viemos para um encontro da família real. Jeú ordenou: prendam-nos. E eles foram levados e mortos junto à fonte de Bet-Eked. 42 homens morreram. Nenhum sobreviveu. De lá, ele seguiu o caminho e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha justamente falar com o rei, e Jeú saudou e perguntou: você concorda com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: sim, conte comigo. Jeú disse: então aperte minha mão. Eles apertaram as mãos e Jonadab subiu no carro de Jeú. Jeú o convidou: venha comigo e veja o mesmo zelo que tenho pelo Senhor. E foram juntos no carro. Quando chegaram a Samaria, Jeú mandou matar todos os que naquela cidade ainda tinham uma ligação com Acabe. Foi um terrível massacre, como Deus tinha revelado a Elias. Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7. A comunidade concluiu que era uma grande ideia, então escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-se aos apóstolos orando, impuseram as mãos sobre eles e comissionaram para aquela tarefa. A palavra de Deus prosperava. Os números dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo, a fim de impedir seu trabalho. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força que Estevão falava. Por isso, subornaram homens para que dissessem a seguinte mentira: nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e Deus. A denúncia incitou o ânimo do povo e de seus líderes e mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e levaram perante o concílio. Apresentaram testemunhos subornados que diziam: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei de Deus. Até ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruiria este lugar e que daria fim a todos os costumes instituídos por Moisés. Os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram tirar os olhos dele, porque o rosto parecia como o rosto de anjo. Estevão, cheio do Espírito Santo. Então o sacerdote principal perguntou: o que você tem a dizer sobre isso? Estevão respondeu: amigos, pais e irmãos, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele ainda vivia na Mesopotâmia, antes de se mudar para Harã, e ordenou: deixe sua família, sua terra e vá para a terra que eu vou mostrar a você. Ele deixou a terra dos caldeus e foi para Harã. Depois da morte de seu pai, migrou para cá, onde vocês vivem agora. Mas Deus não lhe deu nada, nem um palmo sequer, prometendo que a terra seria dada a seu filho, ainda que Abraão não tivesse o filho da época. Deus revelou que sua descendência se mudaria para uma terra estranha e ali
seriam duramente escravizados por 400 anos. Mas prometeu: vou tomar providências contra os seus dominadores e trazer meu povo para cá, para que me adorem aqui. Deus firmou aliança com Abraão e assassinou a carne do patriarca, pela circuncisão. Abraão teve um filho, Isaque, e 8 dias depois fez o sinal da circuncisão no menino também. Isaque tornou-se pai de Jacó, e Jacó dos 12 pais, e cada um passou adiante o sinal da aliança. Certo dia, os pais, cheios de inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas Deus estava lá com ele, e não só livrou de todas as suas lutas, como levou até a presença do faraó, rei do Egito, que ficou tão impressionado com José que pôs como responsável de todo o Egito, até mesmo dos seus assuntos pessoais. Salmo capítulo 78, do 32 ao 37. E acreditem, eles continuaram a pecar. Todas aquelas maravilhas e eles ainda não acreditavam. Então a vida deles, pouco a pouco, reduziu-se a nada. A vida deles, no fim, parecia uma cidade fantasma. Mas, quando a calamidade chegou, eles vieram correndo de volta. Para ele suplicaram por misericórdia. Declararam que Deus era a rocha deles e que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Mas não havia sinceridade nenhuma em suas palavras. Eles mentiram descaradamente o tempo todo. Não davam nenhuma importância para Deus, nem queriam nada com sua aliança. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Abençoa e sela o coração dos meus irmãos nesta manhã. Que esse dia seja abençoado e cheio da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém.